Segunda verdade é que ela também cresce em um ambiente salgado. E quando a Bíblia se refere a um ambiente salgado, a Bíblia está se referindo a 3 tipos de crente. Jesus disse em Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ele não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. E o sal representa 3 tipos de crente, 3 tipos de pessoas. Primeiro é aquele que é sem sal. Pastor, quem é o sem sal? Sem sal, quando você vai, por exemplo, numa casa, você come uma comida e percebe que o sal não está ali, a comida fica meio esquisita. O pessoal até diz: nossa, está parecendo comida de hospital, porque geralmente é do hospital, não pode ter muito sal, dependendo do grau de pressão que a pessoa tiver, pode fazer mal. Então já todo mundo entra no bolo e come comida sem sal. Todo mundo sabe a ausência dele, todo mundo percebe a ineficiência dele, todo mundo percebe que o sal não está ali exercendo o seu papel. E o que um crente sem sal? É aquele que tem vocação, tem chamada, tem talento, tem ministério, Deus já falou, mas ele vive arrumando desculpa, ele vive dando um jeito para colocar alguém na brecha que ele deveria entrar, ele vive arrumando um jeito de alguém fazer o que ele deveria fazer. Cuidado, irmão, porque diz a Bíblia e não eu, a Bíblia é quem diz que se o sal se tornar sem sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se você não quer ser jogado fora e nem pisado por ninguém, entra no que Deus te chamou, que ele vai honrar você. Segundo tipo de crente é o salgado demais. Você pode ter certeza, irmão, uma comida salgada ela é insuportável. Um dia eu fui pregar num lugar chamado São Jorge, no interior de Brejetuba, e eu fui para o culto, e quando eu terminei de pregar, o pastor disse: passa lá em casa para a gente jantar. Eu falei: aleluia, glória a Deus, vamos jantar, pastor, porque era longe. E quando eu cheguei lá para jantar, meu irmão, Deus me deu um livramento de morte. Por quê, pastor? Porque na hora que o esposo dela, glória a Jesus, ele foi primeiro. O pastor estava com fome, coitado. Ele foi dentro da panela, pastor, onde estava o frango. E aquele dia a irmã não botou sal no frango, ela botou o frango dentro do sal. Quando ele pegou o frango para comer, ele falou: está repreendido. Eu falei: amarrado também. Aleluia. Ele disse: minha filha, tu errou a mão. Aí eu fui experimentar, eu falei: não, pastor, não foi a mão, foi a mão, o pé, os dedos, ela errou tudo. Estava insustentável comer aquilo e não deu para comer, irmão. A gente comeu arroz, feijão que tinha, e o frango ficou lá, porque nem um cachorro quis comer aquilo, porque uma comida salgada ela é insuportável. O que é o crente salgado? É aquele que pensa que ele é a última Coca-Cola do deserto, ele acha que ele é a última bolacha que sobrou no pacote. É aquele irmão que pensa assim: não, porque se eu não fizer, ninguém faz, se eu não tiver, não funciona, se eu não estiver ali, não dá certo, se eu não cantar, se eu não pregar, se eu não tocar. Tem uns que são até mais ousados. Ele diz: se eu sair daquela igreja, ela não vai ser a mesma. Eu nem sabia que você tinha morrido na cruz por ela. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido: se Deus te usa, o nome disso é graça. Isso não te faz maior e nem melhor do que ninguém, pelo contrário. João Batista disse um dia: eu estou batizando com água, mas está vindo uma aí que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Aí Jesus vem depois e diz: gente, deixa eu contar um negócio para vocês. O que foi? Entre os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Por quê? Quem sabe para o pé, Jesus sabe levantar e colocar nas alturas. Mas todas as vezes que você pensar que é autossuficiente, vai dar errado. Você quer ver um negócio? Jesus veio a terra, irmão, ele não tinha nada. Não é, pastor? Nada, nada. O ventre de Maria que ele nasceu, emprestado. José que criou ele como pai emprestado. A manjedoura que ele nasceu, pegou emprestado do jumento. O jumento que ele entrou em Jerusalém não era dele, pediu emprestado. O lugar que ele comeu a ceia, a última ceia, era emprestado. A cruz que ele morreu, pediu emprestado para Barrabás. Tudo que Jesus tinha aqui era emprestado. Jesus tinha uma mentalidade: para que eu vou ficar juntando coisa aqui, se daqui a pouco estou voltando para casa? Então, se Jesus, nada que ele praticamente era dele, ele também não tinha barco.
Toda vez que ele ia atravessar o mar, ele usava o barco de Pedro. Pedro começou a se sentir, e um dia Jesus falou assim: faz o seguinte, Pedro, pega o teu barco e vai com os 11. E Pedro disse: tu vai como? Ele falou: dá um jeito. Quando Jesus chegou na madrugada, ele vai por cima das águas, e Pedro está agarrado com o barco. Pedro está lá agarrado com o barco desde de tarde. Jesus chega às 3 da manhã, vai andando e está passando o barco. Aí Pedro olha e diz: quem é ele? E Jesus diz: sou eu. Pedro diz: se é tu, eu quero descer do barco. Por quê? Porque meu barco não anda e o Senhor está andando sobre as águas. É Jesus dizendo para ele: eu usava o teu barco por misericórdia. Tu começou a achar que eu dependia de ti. Eu vim te provar que quando eu quero, até o mar vira asfalto para eu andar por cima, porque eu não dependo de ninguém. Vamos lá. Terceiro tipo de crente é o sal na medida. Geralmente você vai na casa de alguém que cozinha muito bem. Eu gosto, por exemplo, de comida mineira, aquelas comidas bem temperadinhas, sabe? Quem quiser me convidar para almoçar, final de semana eu estou por aqui, aleluia. Escute, você come, repete de novo, e de novo, pede vasilhinha para levar para casa, é verdade. Tem gente que come 7 vezes, porque 7 é o número da perfeição. Mas você nunca elogia o sal. Não, comida está boa. Mas quem é que deu o retoque final dela? Foi o sal. Porque o sal na medida, pastor Renan, ele não aparece. Ele só faz o que tem que ser feito. O que é o crente sal na medida? É aquele que não faz esperando glória. Ele faz sabendo que a recompensa está na glória. Dá uma toque no seu irmão aí, vocês não estão acostumados não, mas só de raiva toca nele, diga assim: e aí, irmão? Você é sem sal? Salgado? Ou está na medida certa?